Bom, e a quarta ministra a votar pela admissibilidade da denúncia do suposto golpe, a ministra do STF, atual presidente do TSE, Carmen Lúcia, afirmou que o processo democrático brasileiro foi alvo de uma tentativa de desmonte. O que é preciso é desenrolar do dia 8 para trás, para a gente chegar a esta máquina que tentou desmontar a democracia, que é um fato. Acho que isso não é negado por ninguém em sã consciência. E eu estou, portanto, presidente, considerando que é apta a denúncia para ser recebida, seria prematuro não receber, seria, na minha compreensão, até um descumprimento do nosso dever. A análise da denúncia da PGR foi encerrada com o voto do ministro Cristiano Zanin. Mas, neste momento, eu também considero que há materialidade e indício de autoria a ensejar o recebimento integral da denúncia, tal como exposto pelo voto do eminente relator. E por isso eu estou acompanhando na íntegra Sua Excelência, farei a juntada de voto que é também integralmente convergente com o voto do eminente relator. Assim sendo, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, nos termos do voto do relator. Tá, então, Silvio, a gente percorreu 5 votos, né? O mais extenso foi o do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Os demais ministros foram mais breves, encerrando, então, com o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. Então, por unanimidade, os 5 decidiram aceitar a denúncia, tornando os 8 acusados agora réus. Lembrando que essas sessões, tanto a de ontem quanto a de hoje, foi transmitida pela TV Justiça, algo que normalmente não ocorre nas sessões das turmas do Supremo. Nesse caso, eu acho positivo, Paula, que tenha sido transmitido, porque a gente assistiu a essa farsa, para utilizar aqui a expressão que o Augusto muito bem empregou, um teatro, né, um jogo de cartas marcadas, político-judicial. É disso que se trata. O ministro Cristiano Zanin acompanha ali o ministro Alexandre de Moraes, tudo muito previsível, era e tudo muito esperado desde o primeiro minuto em que essa denúncia chegou para o julgamento. Uma denúncia, aliás, que parece ter sido redigida, moldada, fabricada, conforme o ministro Alexandre de Moraes queria, tanto que o ministro Alexandre de Moraes faz a defesa mais enfática da peça acusatória do que a própria Procuradoria-Geral da República. Em relação ao ministro Cristiano Zanin, só destacar também que será lembrada essa sessão, a primeira ali em que ele preside na turma, como uma sessão em que ele chamou ontem de réus aqueles que ainda eram acusados e estava olhando para o papel, ou seja, ou ele não revisou o que alguém escreveu, ou então ele já tinha uma vontade implícita naquele papel. E segundo ponto, hoje ele esqueceu de ler a ata na abertura da sessão. Um erro crasso, primário, de alguém que não deveria, talvez, estar presidindo uma turma. Voto da Carmen Lúcia, também esperado. Ela tem acompanhado o ministro Alexandre de Moraes em tudo, desde o Tribunal Superior Eleitoral, quando lá atrás, naquele outubro de 2022, ficou conhecido pela aplicação da censura prévia no Brasil em relação ao Brasil Paralelo. Ela disse a frase que já corre a boca de todo brasileiro, que nós cansamos de repisar aqui: parece censura, é censura, mas é até a segunda-feira. Segunda-feira nunca chegou. A ministra Carmen Lúcia do Cala a Boca já morreu, aderiu à censura. Agora, a ministra Carmen Lúcia, que sabia tipificar como crime, como ninguém, no julgamento da ação penal 470, no voto célebre dela, que ela chamou de alerta aos navegantes das águas turvas da corrupção, não passarão sobre juízes e juízas deste Brasil, não vencerão, o crime não vencerá. Agora ela não sabe tipificar crime.
porque simplesmente ela acompanha Alexandre de Moraes em tudo o que faz. Não sabemos exatamente por quê, se por convicção, se porque ela mudou completamente o seu entendimento de justiça, mas era o esperado. Vamos aguardar só o que ainda pode ser modificado. A questão de dosimetria, a questão da delação do Mauro Cid, que eu considero um pilar frágil e o principal pilar de todo esse julgamento, lá na frente pode ser contestada, essa delação fragmentada, tricotada, como eu disse, e só fazer aqui uma observação que vocês comentavam na rodada anterior. O crime, tem um artigo muito bom publicado pelo procurador, professor de direito, Rodrigo Chemin, no site Poder 360, sobre o caso da Débora, e que ele estudou o voto do ministro Alexandre de Moraes e fala sobre a dosimetria da pena. E ele diz claramente, o crime que ela praticou pode ser passível de uma pena de 3 meses. Isso é convertido em cestas básicas, em serviço comunitário. É o artigo 65 da Lei 9605 de 1998. Eu até anotei aqui. Isso aqui é uma pichação qualificada, que saiu com sabão no dia seguinte. E 30 milhões de pena, bom, pelo quê? Se a conduta fosse individualizada, o máximo que ela poderia pagar é para lavar a estátua.